Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $22.300. Bitcoin que rompe a resistência dos 21.500 e está voando. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir um pouco sobre o que aconteceu no preço e, principalmente, responder a pergunta: será que teremos força para ir para os 23, 25? Ou será que isso é só uma armadilha para a gente voltar a ter queda e perder os 21? Juntos, vamos tentar descobrir isso. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar hoje fazendo uma análise rapidinha do semanal, só para lembrar vocês a zona importante que a gente está, e depois a gente vai para o curto prazo, tá? Eu acredito que as próximas horas vão ser decisivas para o preço, então vamos focar aí no price action e nas zonas que as instituições não só venderam, mas que estão querendo segurar o preço, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e, caso você ainda não se inscreveu no canal da Belo Trade Cripto Oportunidades, eu vou deixar no primeiro link da descrição para você se inscrever, porque vale muito a pena, tá bom? Aqui a gente faz análise de altcoins todos os dias. Vamos lá, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal. Cara, o Bitcoin no semanal, para mim, está numa situação extremamente positiva. A gente conseguiu fechar um semanal acima dos 20. Agora a gente está indo tentar fechar um semanal acima dos 21.500, acima do topo importante nos 21.600 dólares, tá bom? Repara que a gente teve um volume interessante acima da média na semana que a gente saiu dos 17, foi para os 21, e a gente está tendo um volume interessante também nessa semana. Ainda faltam 2 dias e 3 horas, então a gente deve ter um volume maior do que a média, né? Então isso é um bom sinal, tá bom? Isso é um sinal que a gente tem interesse, apesar de não ser volumes tão grandes igual a gente teve na queda. Mas esse volume grande na queda me preocupava enquanto essa região era resistência. Agora que a gente passou desse volume, o que a gente pode ter? A gente pode ter que a turma que ficou presa aqui, vendeu aqui, muitos esperando uma queda para os 12 e tal, eles podem começar agora a se desesperar, fazendo uma pressão compradora para o preço continuar subindo aqui, tá? Então, para mim, um primeiro passo que a gente vem falando há bastante tempo é: fechou acima dessa região dos 21.500, é um ótimo sinal. Se fechar acima dos 21.500, eu acho que aumenta muito a probabilidade da gente ir buscar esse topo nos 25. Pô, e tem uma grande resistência nesses 25? Sinceramente, não, tá? Nos 25 mil dólares aqui, vocês podem ver pelo próprio VPVR. Olha só aqui, a gente passou por zonas muito mais complicadas nesses últimos 10 dias, tá? Então é importante a gente entender isso. Mas pode ser uma zona um pouco complicada, pelo menos para um pullback, né? Afinal, até agora o Bitcoin não fez nenhum pullback, não fez nenhuma correção, né? A gente até falou bastante sobre o vídeo de hoje mais cedo sobre isso. Se você não viu, corre para você ver depois daqui, tá? Então, basicamente, ó, se a gente conseguir ir para esses 25, para mim aumenta muito a probabilidade da gente, qualquer pullback aqui ser uma grande compra de Bitcoin pensando no longuíssimo prazo, tá bom? Sinceramente, caras, começar a fechar aqui em cima, para mim, abre possibilidades de realmente a gente ter meses para frente muito bons, tá bom? Já tem uma grande probabilidade disso. Mas se a gente começar a fechar acima dos 21.500, realmente demonstrar força, continuar subindo aqui para num pullback, achar suporte da turma que está presa aqui embaixo, caras, vai ser muito bonito, beleza? E a gente pode simplesmente ir embora. Tendo isso em vista, a gente pode abaixar o tempo gráfico aqui e ir para o 4 horas. No 4 horas, né, a gente estava discutindo sobre a nossa consolidação nessa zona, e por que a maior probabilidade era um rompimento para cima, né? A maior probabilidade desse rompimento para cima era muito ligada à maioria das pessoas pessimistas, a maioria das pessoas shortando o movimento. A gente conseguiu fazer esse rompimento agora, mas calma que ainda é cedo. A gente nem fechou um candle aqui no 4 horas acima da região. A gente já tem alerta aqui. Se o preço voltar aqui e perder esse suporte na região dos 21 mil e 500 dólares, eu já vou começar a ficar preocupado, tá bom? Perder esse suporte seria um mau sinal, seria um sinal de que a gente pode estar olhando para mais uma armadilha. Porém, se a gente conseguir vir aqui e se manter acima dessa região, o que a gente pode começar a fazer?
um novo range, tá? Um novo range a partir dessa região aqui, que por tanto tempo a gente consolidou. Então a antiga resistência aqui, ó, ela tem uma boa probabilidade de virar suporte, tá? Mas se a gente voltar aqui, começar a fechar aqui, ó, abaixo dos 21.500, opa, mau sinal. Aumenta muito a probabilidade de a gente formar uma armadilha aqui, beleza? Então o que você pode ir fazendo aqui? Cara, você pode ir aos poucos realizando, aos poucos ir colocando dinheiro no bolso, aos poucos ir rebalanceando a sua carteira. Como eu venho falando para vocês, short no Bitcoin está fora de cogitação, até porque a gente continua vendo a maioria do mercado apostando contra, tá? Nesse momento o nosso long short rate está em 0,76, mais pessoas shortando do que pessoas longando. E melhor do que isso, cara, vocês viram o que aconteceu no S&P 500 hoje? Cara, o S&P 500 hoje simplesmente voou, né? E a gente viu aqui ele subindo quase 2%. Cara. Num dia que estava todo mundo tenso, o S&P 500 subiu 1,89% e fechou na máxima. Ou seja, isso ajudou o Bitcoin, né? Assim como isso aqui prejudicou o Bitcoin e não deixou a gente romper os 21.500 de uma vez, essa subidinha do S&P ajudou a gente a não só romper os 21.500, mas romper os 22, está em 22.300 agora. E eu te pergunto, se na semana que vem a gente vier aqui no S&P 500 e romper o pivô do semanal em 4.000, primeiramente os 4.000, depois os 4.100, o que você acha que pode acontecer com o mercado, galera? O FOMO, medo de ficar de fora, Fear of Missing Out, não é visto somente no Bitcoin. Então, quando a gente fizer, e se a gente fizer esse pivô aqui, cara, todo mundo que está shortando vai começar a olhar para cima, porque os argumentos bearish, eles vão se extinguindo, né? Pô, a tendência de baixa, concordo, cara, tendência de baixa no semanal. Se a gente forma esse pivô, acabou a tendência de baixa no semanal, a gente poderia olhar para um S&P para cima. Um S&P para cima leva o Bitcoin para cima também, correto? Então, atenção, na semana que vem a gente vai ter essa decisão aqui que pode ser assim, fazer a gente ter meses assim, de altas expressivas, ou pode fazer a gente realmente não conseguir passar desses 25 mil dólares. Beleza? Continuando e falando agora um pouco sobre o rompimento do Bitcoin em si, né? Para isso, eu já vou vir aqui no 1 hora, tá? E numa hora a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, teve volume rompimento? Teve. É um volume bem interessante aqui de rompimento e a gente realmente precisava desse volume para romper. Quantas armadilhas a gente não fez, né? Mas se a gente retrair aqui agora, será que tem um trade? Caras, agora a gente vai ter que discutir um pouco do sentimento, né? Por quê? Porque pelos nossos indicadores não foi um rompimento muito bonito. E vamos a eles, né? Primeiro, no rompimento a gente quer ver aumento de open interest, né? Interesse por esse rompimento. A gente teve uma diminuição. A gente quer ver mais pessoas shortando, a gente teve um aumento. Tava 0,66, cara. Tava 0,66 o long short rate. Faz um ano que isso não acontecia. E agora tá em 0,8, né? Tá. 0,8, atualizou aqui. Então, é importante a gente entender que não só a gente teve queda aqui no long short rate e aumento, queda no open interest, aumento no long short rate, como a gente também teve muita compra a mercado, muita liquidação. Então é por isso que, para mim, é um momento onde eu vou colocar um pouco de dinheiro no bolso. Eu rebalanceei a minha carteira, eu diminuí um pouco a minha exposição, tá? Porque esses indicadores mostram aqui pra gente que não foi um rompimento tão bonito. Quer dizer que vai cair? Caras, não quer dizer que vai cair. Porque a gente continua com os indicadores quando a gente para e não analisa esse rompimento extremamente positivos. A gente está com um long short rate em 0,8, galera. Com o Bitcoin, uma tendência de alta clara nos últimos dias e a galera continua shortando. Então você vai me perguntar, Pablo, você acha que vai continuar subindo? Eu acredito que sim. Eu acredito que é mais fácil a gente ir para os 23, 24, do que a gente voltar e perder ali, por exemplo, os 21, né? O que seria uma armadilha terrível. E justamente porque a turma continua apostando na queda, tá? Então não é porque esse rompimento aqui não foi lindo, maravilhoso, e que a gente vai entrar, por exemplo, aqui nesse reteste, que a gente vai shortar, que a gente vai apostar na baixa. É completamente diferente, tá bom? Só tô falando que pela nossa estratégia a gente não tem uma confirmação dessa alta. Justamente por isso a gente colocou mais dinheiro no bolso, beleza? Continuando, falando um pouco sobre, enfim, se é natural que isso aconteça, né? Em alguns rompimentos a gente ter essa queda, cara, eu acho que sim, é natural. Por quê? Porque
Porque vocês precisam entender que nesses últimos dias aí, tava todo mundo shortando. A galera tava só shortando. E nas últimas horas, olha só, a gente teve um aumento de open interest de 105 mil para 111 mil, praticamente só de short. Por que vocês acham que eu tava otimista hoje mais cedo? Porque a galera tava shortando igual doida. E essa galera que tava shortando igual doida, quando o preço vai acima, o que eles fazem? Eles têm que estopar, senão eles são liquidados. Então, em movimentos importantes assim, cara, é difícil realmente ter aumento significativo de open interest. Ainda mais quando é um stop tão óbvio assim. Tá? Então, esse é um movimento natural, mas, ao mesmo tempo, que não é um movimento que dita pra gente que vai reverter. A única informação que a gente tem é que a gente não vai entrar num long nessa retração, correto? Beleza. Continuando, né, e falando um pouco sobre as instituições, onde elas estão nesse momento, a gente pode destacar no book geral aqui, caras, uma neutralidade, o que pra mim é impressionante, tá? Era de se esperar um Bitcoin acima de 22 mil dólares com pressão vendedora. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um book neutro, cara. Então isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui mostra pra gente que tem interesse na compra e não tem tanto interesse na venda. No 2,5 tem um pouquinho mais de venda, tá? Principalmente até essa região dos 22.800 dólares que a gente vai destacar aqui agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira zona complicada que a gente vai ter aqui. Agora, cara, 22.500 dólares. 1.3K, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. 1.3K de bitcoins aqui nessa região. Complicado. Pode ter uma armadilha nos 22.500, tomem cuidado com essa região. E aqui também, nos 22.800. Então, para mim, essa aqui, cara, vai ser uma zona para eu aos poucos ir colocando dinheiro no bolso, tá bom? Justamente por tudo isso que eu estou explicando. Muita gente comprou, agora a gente pode ver todo o pessimismo virar FOMO. Então, a gente tem que aproveitar esses movimentos fortes e ver o que as sardinhas estão fazendo para a gente tomar as nossas decisões. Teve um comentário muito bom no vídeo de mais cedo que fala: é muito importante usar análise de sentimento nas suas estratégias. Senão, as baleias vão usar você como estratégia delas. Acho que foi o jovem investidor que fez esse comentário muito bom, né? Ou seja, se você não aprender o sentimento, as instituições vão continuar olhando o que você está fazendo, né? Eu falo aqui com a maioria, e fazendo você tomar stop, fazendo você ser liquidado. Você precisa entender isso para jogar com elas, para fazer os trades e os investimentos com elas. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Acho que a gente ainda vai acompanhar aqui o Bitcoin tentando romper o topo, mas realmente não vai ser tão fácil a gente romper esses 22.500. Aumentou aqui, ó. Era 1.3, foi para 1.5K de bitcoins. Tá? Então não vai ser tão fácil, mas fiquem de olho, é uma zona de potencial armadilha e uma zona de realização também, beleza? Nesse momento, eu vou ficar de olho para fazer algumas vendinhas de realização nessa região, e se passar aqui desses 22.500, 22.800, eu só olho para essa região aqui dos 23.900, 24 mil dólares. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E é claro que vai ter musiquinha, já que deu sorte hoje, hein? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tony vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Tony Weiss is bearish. Bearish positive 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go.